4 anos e 8 meses investindo. Nesse vídeo eu vou falar para vocês se valeu a pena, eu vou passar ano por ano até chegar a esses 4 anos e 8 meses, vou mostrar para vocês como que foi o andar dessa carruagem, né? O que que aconteceu no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, no quarto ano, tudo certinho. E no final vou falar para vocês, valeu a pena ou não valeu a pena? Então fique até o final desse vídeo, que esse vídeo tem muita coisa boa e vai ajudar bastante vocês aí na caminhada de vocês no investimento, beleza? Então, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e não se esqueça de deixar aquele like nesse vídeo para fortalecer para esse vídeo aparecer para outras pessoas. E vamos começar aqui no primeiro ano investindo. O primeiro ano já foi um ano assim bem atípico, já foi bem complicado, porque foi um ano que eu fiquei 3 meses desempregado, tá, pessoal? Eu tinha também um salário bem baixo, então eu estava começando ali no mundo da programação, consegui um trabalhozinho para ganhar um pouquinho mais, mas ainda no salário baixo, tá? Aí eu comecei a investir, mas eu tinha muita renda fixa, tá? Então quase todo o meu dinheiro estava em renda fixa, porque eu estava no começo da caminhada ali, né? Então eu não sabia investir, eu estava aprendendo um pouco mais, mas já estava colocando o pé na água, né? Como se diz. Então minha carteira estava muito concentrada ali em renda fixa. E eu também fiquei sem carro para economizar, tá? Então nesse ano eu vendi meu carro para não ter muitos gastos, tá? Então foi um sacrifício que eu tive que fazer. E eu vivia bem abaixo do meu degrau também, então eu gastava bem pouco, né? Nesse ano eu ainda morava na casa dos meus pais, tá? Então não tinha gasto com aluguel, né? Não tinha aqueles gastos que quando você casa acaba aumentando. Mas eu ainda assim economizava bastante, então cuidava com meus gastos, porque eu já estava aprendendo, né? Que era necessário alguns sacrifícios para construir um patrimônio grande, para usufruir lá na frente, né? Então foi um ano ali que eu economizei, eu não consegui investir muita coisa, mas o que eu pude fazer eu fiz, que era vender meu carro, que algumas pessoas já conhecem essa história, né? Eu comprei um carro com 18 anos que me deu bastante trabalho, né? Mas depois ali eu aprendi e acabei vendendo ele e ficando ali um tempinho sem carro. E vamos ver como que andou esse patrimônio ali no primeiro ano investindo. Bom, tô aqui com o status VEST aberto, né? Então vamos aqui na parte de patrimônio e abrindo aqui eu tenho um histórico de como foi a evolução, né, do patrimônio ao longo dos anos, tá? Então vocês podem ver aqui que eu comecei a investir no mês 3 de 2020. Então no primeiro ano aí, vamos botar aqui até o mês 3 de 2021, né? Saiu o patrimônio ali de R$ 11.900 para 35.000 com R$ 320. Então, assim, vocês podem ver que o patrimônio não cresceu tanto, foi andando de lado aqui, né? Esse momento aqui foi onde eu vendi o carro. Vocês podem ver aqui que deu 12 mil, foi para 23 mil, porque eu vendi o carro ali que valia mais ou menos R$ 10.000 na época e investi. E foi tudo para renda fixa, né? Como eu falei ali, a maior parte do meu patrimônio estava em renda fixa, por isso que também aqui foi uma evolução bem baixa, né? Vocês podem ver que subiu aqui R$ 300, né? Que na verdade até caiu, ó, por causa das oscilações. Eu tinha também um pouquinho de renda variável, tá? Se eu não me engano, aqui nesse primeiro ano eu estava investindo mais em fundo imobiliário, porque, como todo mundo, eu comecei também ali investindo bastante em fundo imobiliário, mas em porcentagem ali de renda fixa e renda variável, a renda fixa ganhava de lavada, era quase, posso dizer assim, que 90% do meu patrimônio era renda fixa, tá? E vocês podem ver aqui que, como eu ganhava pouco, eu também não consegui investir bastante, né? Então o patrimônio ele foi crescendo devagarinho e terminou aqui no primeiro ano com R$ 35.000. No meu segundo ano investindo, as coisas já começaram a andar um pouco mais, né? Foi o ano que eu casei, então eu casei aí no meu segundo ano de investindo na bolsa. O salário também deu um salto, tá? Então eu troquei de emprego, já fui trabalhar como pleno ali, com programação, então meu salário já deu uma boa aumentada, tá? Mas eu ainda gastava o mínimo possível, tá? Então, mesmo casado, eu peguei um aluguel bem barato. Nessa época eu já tava com outro carro de novo, mas que é o carro que eu tenho até hoje, que é um Celtinha que vale ali uns R$ 10.000, tá? Mas eu ainda focava bastante em gastar o mínimo possível, tá? Então eu gastava bem pouco, a gente realmente comia mal, sabe? Era uns gastos bem controlados mesmo. E nessa época aí eu posso dizer pra vocês que eu investia assim, ó, uns 80% da minha renda, tá? Eu já cheguei a trabalhar em 2 trabalhos nessa época. Eu não coloquei aqui, mas eu estava em 2 empregos, tá? Por isso que o meu salário tinha dado um salto bom ali, né? E foquei
em gastar o mínimo possível. Para quem já viu meus vídeos antigos aí, sabe que eu passei aí, posso dizer que foi nesse segundo ano aqui, que eu guardei o máximo que eu conseguia, tá? Eu quase tive um burnout também nessa época, então é algo que eu posso falar lá no fim, tá? Eu vou detalhar um pouco mais, vou falar se valeu a pena ou não, o que eu mudaria, o que não mudaria, mas eu passei por isso, tá? Então eu trabalhei em 2 empregos, eu vivia com o mínimo possível, mesmo casado, tá? Mesmo tendo contas agora um pouco maior, né? Por ter saído de casa, mas foi um ano ali que eu consegui guardar um pouco mais de dinheiro, né? Eu tive que fazer esse sacrifício para realmente conseguir construir um patrimônio um pouquinho maior, tá? Mas eu ainda tinha também bastante renda fixa ainda, tá? Eu estava começando ali na renda variável, aí já estava começando a estruturar um pouco a carteira, né? Começando a colocar ações, fundos imobiliários, um pouco mais, né? Exterior também, criptomoedas. Então, esse segundo ano aí, eu comecei a diversificar um pouco a carteira. E nesse segundo ano, o patrimônio saiu de R$ 35.000 para R$ 96.000. Vocês podem ver que agora sim deu um salto bom ali, né? Então, como eu falei para vocês, eu comecei a ganhar mais, porque eu também estava trabalhando ali bastante, né? E vivendo um padrão de vida bem abaixo do que eu podia, né, viver. Eu podia realmente viver com ali um pouquinho mais, mas eu vivia com o mínimo mesmo. E isso que proporcionou essa evolução desse patrimônio, assim, né? Porque meu salário não era tão alto assim, né? Mas deu para aportar bem, deu para construir um patrimônio legal nesse segundo ano. E aí entramos no terceiro ano investindo. Nesse ano aí, nesse terceiro ano, né, minha renda já deu um salto, tá, pessoal? Então foi onde eu comecei a realmente a usar o meu patrimônio para ganhar mais dinheiro. Que eu já comentei isso em outros vídeos. Então eu comecei ali a pedir aumento, porque eu realmente estava entregando bastante para a empresa, eu sempre fui um bom profissional, né? Então é isso que eu também fica de aprendizado aqui para vocês. Faça um bom trabalho, mas exija também a recompensa pelo seu bom trabalho, né? Ali é uma troca, né? Quando você trabalha para alguém, você está fazendo uma troca. Você precisa entregar, mas eles também precisam entregar para você em forma de dinheiro, né? Então eu consegui ali aumentar mais a minha renda, foi um aumento bom, tá? Então, que ajudou mais ainda. E comecei a gastar mais também, tá? Então nessa época aí, eu já parei um pouco com aquela pegada de, opa, vou sacrificar tudo aqui, ou muita coisa da minha vida. E eu vi que eu tava começando a ficar doente, como eu comentei com você, já tava quase entrando no burnout. Então ali eu comecei a frear um pouquinho e realmente comecei a gastar um pouco mais. Eu também ali já estava trabalhando em um emprego só, já não estava nessa pegada de trabalhar que nem um condenado, não. Então, realmente eu consegui aumentar minha renda estando só em um emprego, né? Então, isso ajudou bastante. E eu comecei a diversificar mais minha carteira. Então, eu já estava estruturando bem minha carteira nesse momento, tá? Então, minha carteira já estava bem diversificada. Realmente já estava com ações, fundos imobiliários, exterior, criptomoeda. A carteira já estava quase, posso dizer assim, que bem sólida, bem construída, sabe? Bem estruturada. Então, já estava com uma carteira legal. E nesse ano, né, nesse terceiro ano, o patrimônio saiu de R$ 96.000 para R$ 163.000. Então foi uma evolução bem boa. Vocês podem ver que mesmo eu gastando um pouco mais, por eu ter conseguido aumentar um pouquinho mais minha renda, ainda ficou uma evolução boa, né? Eu consegui realmente construir um patrimônio ali nesse terceiro ano, e também um pouco da bola de neve, né? Porque quando você tem ali aquele dinheiro investindo, tem os juros compostos, né? Que vai trabalhando para você. Então tinha os juros dos meus investimentos, mais o meu aporte, que fez esse patrimônio chegar aí a R$ 163.000 no terceiro ano. Chegando agora no quarto ano de investimento, tá? Podemos dizer assim, 4/8 meses a mais. 4 anos e 8 meses a mais, porque aqui eu não continuei, né? Porque não fechou ainda o quinto ano. Mas a partir ali do quarto ano até agora. Então, em questão de renda, não aumentou tanto assim, sabe? Mas deu uma aumentada, tá? Comecei não no meu trabalho, mas teve um aumento ali, porque teve empresas da minha esposa que começou a entrar dinheiro. Então, a renda deu uma aumentada, deu uma melhorada. A carteira, ela já está bem estruturada. Nesse quarto ano já estava com uma carteira bem estruturada desde o começo ali. Então, eu já realmente defini aqueles percentuais. Eu até mexi um pouco, tá? Não vou falar para vocês que eu não mexi, porque eu mexi sim,
mas só foi aquelas mexidas mais percentual mesmo. Mas eu já sabia que eu queria ter tudo que eu queria ter na minha carteira, né? Esse ano eu já estava investindo em ETFs, globalmente, então eu comecei ali a investir em VT, a realmente estruturar, deixar a base da minha carteira bem forte. Então eu já sabia o caminho que eu ia trilhar, tá? E ali o segredo agora, a partir do quarto ano, era só aportar. Então só foi colocando dinheiro mesmo no que estava mais para trás, mas não teve uma mudança brusca assim, sabe? Ah, vou investir nessa classe de ativo, por exemplo, Friagos, né? Muita gente entrou nesses últimos anos em Friagos, mas eu não coloquei na minha carteira porque eu acho que é muito cedo ainda, realmente quero ver a evolução desse mercado. Mas nesse quarto ano aí a minha carteira já estava bem estruturada. Em questão de gastos também, né? Eu comecei a gastar 50% do que eu ganho, então isso também já está bem alinhado, já é uma coisa que eu já venho fazendo aí desde o quarto ano e tá até agora, tá? Eu tento ali chegar em gastar 50% dos ganhos que entra aqui, né, todo mês. A bola de neve, ela é vista de forma mais clara, então a partir desse quarto ano, vocês vão ver ali que o patrimônio começou a crescer bastante. Por quê? Porque é bola de neve, né? Como eu falei, como aconteceu no terceiro ano, como aconteceu, na verdade, desde o começo lá, mas a gente às vezes não consegue olhar, né? Porque quando o patrimônio é menor, você não acaba não sentindo tanto. Mas a partir do quarto ano ali, deu para sentir bastante que realmente o patrimônio estava crescendo de forma assim acelerada, bem acelerada, né? Porque os juros compostos trabalhando, mais os aportes, vai fazendo esse trabalho e vai ficando bem legal. E então, pessoal, no quarto ano aqui, eu vou mostrar para vocês qual foi a evolução do patrimônio. Vou mostrar do mês 3 aqui de 2023 até o mês 3 de 2024 e até agora, tá? E no mês 3 de 2023, o patrimônio estava em R$ 163.000, né? E no mês 3 de 2024 foi para R$ 271.000. Então, assim, teve uma evolução bem forte, né? O patrimônio cresceu bastante. Vocês podem ver aí, se vocês repararam que desde o primeiro ano até esse quarto ano, né? Cada vez, né? Vai ficando uma diferença maior. Então, no primeiro ano a diferença foi pequena, no segundo ano já deu uma melhoradinha, no terceiro já deu uma boa melhorada e no quarto ano foi melhor ainda, né? Então, e a partir desse quarto ano até agora, então saiu de R$ 271.000 para R$ 359.000 e não terminou ainda o quinto ano. Então acredito que vai passar, tá? Do quarto ano ali. Então vai dar uma diferença bem boa. E é isso, né, pessoal? Como eu falei para vocês, os juros compostos ele começa a trabalhar mais, então você começa a ver de forma mais clara ele realmente agindo ali, né? Por conta do patrimônio evoluindo e crescendo, esse juro, essa bola de neve vai crescendo cada vez mais, como você já deve ter ouvido, vistos em outros vídeos, né? E aqui a gente consegue ver um pouco mais de forma clara, como por exemplo esse mês. Esse mês aí eu tive um aporte de R$ 4.000, mas a carteira aqui cresceu, ó, pessoal, R$ 10.000. Por quê? É os juros compostos trabalhando desse dinheiro que já estava aqui investindo, né? Entrou aqui isso apenas 4.000 dos meus aportes e o resto foi o patrimônio crescendo por conta dos investimentos que eu já fiz, que eu já tenho. Criptomoeda, principalmente, que deu uma boa alta, né? Nesse último mês. ETFs no exterior também. E olha que o Brasil não está ajudando tanto, né? Mas a renda variável aí do Brasil voltando a subir nos próximos meses, ou talvez até vai demorar um pouquinho mais nos próximos anos, essa bola de neve vai começar a trabalhar mais ainda, porque hoje o que está me segurando um pouco ali, que está travando um pouco, é a renda variável do Brasil, né? Mas eu acredito que nos próximos anos a gente vai ver a bolsa aí subindo novamente, então isso vai voltar aí, a gente vai ver essa bola de neve crescendo mais ainda no patrimônio. E agora chegamos naquela pergunta final. Valeu a pena? Valeu a pena todo esse esforço, todos esses anos aí investindo? Eu gostaria que você comentasse aí, botasse na descrição se com tudo que eu falei aqui, se para você valeu a pena ou não valeu a pena. E a minha resposta é que valeu, pessoal, valeu a pena, valeu bastante a pena. Hoje eu já consigo usufruir mais da minha vida, então eu tenho uma vida muito mais tranquila por conta desse patrimônio que foi construído, né? Eu sei que a gente não pode botar a tranquilidade da nossa vida em dinheiro, né? Isso não é certo, a gente tem que colocar a nossa tranquilidade de vida em Deus, porque o dinheiro ele é só um meio, né? Ele não é um fim, mas ajuda bastante, né, pessoal? Se a gente usar para o bem, usar para as coisas que realmente vale a pena, a gente consegue ter uma vida mais equilibrada, e tudo mais. E eu, como eu tinha falado lá um pouco antes, eu fiz algumas coisas que talvez hoje
eu não faria, tá, pessoal? Tipo, eu acho que foi ali no segundo, no terceiro ano, que eu sacrifiquei bastante, assim, então eu realmente vivia com bem pouco, tá? Eu vivia com bem pouco e o resto estava ali em aportes e trabalhar bastante e acabou que eu quase entrei num burnout ali, então, pô, imagina, tu entrar no burnout, às vezes ter que ficar um bom tempo parado, e não faz bem pra tua saúde também, não vale a pena, tá? Não vale a pena, tá, pessoal? Então tente ter o equilíbrio, né? Eu sei que é difícil, eu sei que aqui eu tô contando uma história que deu certo, mas também tem um lado ruim, né? Poderia não ter dado. E eu poderia ter trago, às vezes, um problema de saúde muito grave, algum problema sério, né? Psicológico e tudo mais. Então, tem que tomar cuidado, tá? A vida ela é feita de sacrifícios, mas você tem que pesar um pouco. E também, nesses primeiros anos, eu não tinha muita mentalidade que, vou trabalhar minha vida toda, né? Como eu já falei no outro vídeo aí pra vocês, que hoje eu tenho um pouco a mentalidade que eu vou meio que trabalhar a vida toda, sabe? Não necessariamente você vai trabalhar a vida toda na mesma coisa, ou com a mesma quantidade de horas, né? Você pode ir sim, com o passar do tempo, ir diminuindo sua carga horária, ir trocando o emprego que você quer, o que você quer fazer, é super tranquilo, porque os nossos desejos vão mudando, né, ao longo do tempo. Mas é legal, sabe? Eu tenho hoje essa mentalidade que a gente vai estar sempre fazendo alguma coisa. Então, por exemplo, cara, eu tenho um patrimônio muito grande, um patrimônio de 10 milhões de reais e eu quero viver viajando. Ok, você pode viver viajando e gerando conteúdo, entendeu? E monetizar isso, entendeu? Gerando valor no YouTube, no Instagram, e ganhando dinheiro com parcerias, com cursos, enfim, diversas coisas que você pode fazer para agregar valor na sociedade e ainda assim tirar um sustento dali, sabe? Tirar um dinheiro que às vezes vai bancar o seu estilo de vida, sabe? Então isso é um exemplo que você pode fazer, sabe? Mesmo vivendo o mundo viajando. Então, é essa pegada essa mentalidade que eu tenho hoje, e isso me ajudou, sabe? Porque antes eu tinha muito aquela mentalidade de, construir um patrimônio rápido, preciso chegar o mais rápido possível no 1 milhão, no 2 milhões, no 3 milhões, e aí eu comecei a sacrificar muitas coisas da minha vida que talvez não eram preciso, sabe? Se eu tivesse, às vezes, ficado mais tranquilo e com esse pensamento mais de longo prazo realmente, estaria ainda assim com patrimônio legal hoje e sem aquele esforço, sabe? Todo aquele esforço grande, aquele risco tomado em questão de burnout, em questão de problemas psicológicos e outras coisas, que tem que ser pesado, sabe? Tem que pesar ali na balança e você pode ir melhorando sua vida conforme o teu patrimônio for crescendo, as coisas for melhorando, você pode realmente ir evoluindo. Você às vezes está num trabalho que você não quer, que você chega ali num patrimônio de 300, 400 mil ou 100 mil reais, aí varia de pessoa para pessoa. Você às vezes já pode chegar lá, não, realmente eu vou sair desse trabalho aqui porque eu quero buscar algo melhor para mim, eu não estou sendo valorizado nesse emprego que eu estou hoje. Você consegue usar isso, sabe? E isso que eu gosto também de dizer para vocês é que você não precisa ter um patrimônio muito grande para já começar a usufruir, tá? Tem coisas que às vezes com 100 mil reais, com 50 mil reais, com você tendo só a reserva, às vezes, de emergência ali, ela já tranquiliza a sua vida, já deixa você mais leve, né? Para realmente tomar outras decisões, aceitar algumas coisas, outras negar, porque não vai fazer bem para você. E agora você tem realmente ali um dinheirinho para ficar um tempo desempregado, um tempo para procurando um novo emprego, um tempo para empreender. Então é isso que eu digo, sabe? Não precisa ter um montante muito grande para começar já a usufruir dele. E então, ao meu ver, valeu a pena, tá? Valeu a pena. Esse patrimônio tá crescendo, tá evoluindo cada vez mais. Hoje eu consigo aportar, né? Investir ali de forma mais tranquila. E realmente priorizando ali o que eu acho que vai me fazer melhor na minha vida, né? Então, também aquela mentalidade de não achar que a felicidade está nos teus bens materiais, né? Então, você começa a se sentir um pouco mais livre, né? Como para tomar suas decisões, para realmente ver o que você gosta e não ser levado aí pela manada, pela televisão, que as outras pessoas impõem sobre você. Você começa a realmente ter aquela, né? Começa a cabeça fica mais tranquila, enfim, você consegue ter ali uma vida um pouco mais equilibrada, tá? Bom, pessoal, foi isso que eu queria passar aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer coisa, comentem aí também que eu vou estar respondendo vocês. E espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu!